bem-vindos para o terceiro Ecobanto, promovido pelo Ilabanto, que nasceu nas discussões dos encontros, conversas de terreiro, evento tradicional do Insu Tumbansi, em Itapecerica da Serra, um importante espaço de ressignificação e reflexão dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, propiciando espaço horizontal de diálogo e reflexão sobre temas de grande pertinência à sociedade brasileira. Mais do que isso, essa iniciativa pretende estreitar as relações entre Brasil e Angola e também reforçar e resgatar as questões étnicas da influência da tradição banto na sociedade brasileira e nas nossas comunidades tradicionais, berço da resistência negra em nosso país. Bom dia a todas e a todos. É um prazer recebê-lo todos e todas aqui nesse momento. Então vamos compor a mesa com o impulsionador desse evento, o Tata Katuvangesi, secretário da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Maurício Pestana, secretário de Cultura, Nabil Bonduque, Cida Abreu, presidenta da Fundação Palmares, representando o Ministério da Cultura. Chamamos também o vereador Toninho Vespoli, do PSOL. Deputada Alessi Brandão. A senhora Ana Maria de Almeida, ex-ministra da Cultura de Angola, ex-deputada da Assembleia Nacional de Angola. Oliveira, me perdoe. Convidamos também o senhor Denis Rodrigues da Silva, diretor de programas do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Convidamos também o ex-secretário da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Antônio Pinto, atual diretor de programas especiais e da cidadania do AMI. Convidamos também o senhor Babá Maurício Filho, major da Polícia Militar. Então passamos a palavra para o idealizador do evento, para que ele faça as boas-vindas e passe às outras autoridades. Tata Katuvangesi. Em nome dessas autoridades, cumprimento os povos de terreiro de todo o Brasil. É com muita honra e satisfação que nós fazemos aqui neste espaço mais um Ecobanto. E nessa perspectiva, saudemos as autoridades governamentais, os gestores, a quem, da mesma forma, agradecemos pelo apoio a essa iniciativa, a essa ação, que eu considero uma ação de política pública. E com isso, eu cumprimento o secretário Maurício Pestana, da Igualdade Racial do município de São Paulo, que neste ato representa o prefeito Fernando Haddad. Cumprimento também, com muita alegria e satisfação, o dono da casa, o secretário Nabil Bonduque, diga-se de passagem, tem feito um grande trabalho à frente da Secretaria Municipal de Cultura, principalmente apoiando as culturas periféricas. Cumprimentando o vereador Toninho Vespoli, eminente parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo, Denis Rodrigues da Silva, diretor de projetos do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, meu amigo Antônio Pinto, atual diretor de projetos especiais de cidadania da SP Tours. Com muita honra e satisfação, um cumprimento especial à companheira Cida Abreu,
presidenta da Fundação Cultural Palmares, e que neste ato representa o ministro Juca Ferreira, que também tem feito um trabalho no sentido de apoiar as iniciativas das culturas populares. Ao Major Mário Filho, meu sincero respeito pela sua luta à frente dos PMs de Axé, levando uma consciência ao povo da corporação que ele representa, do respeito que se deve nortear no tratamento aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. E deixei por último para cumprimentar com muita alegria a professora doutora Ana Maria de Oliveira, antropóloga, ex-ministra da Cultura de Angola, ex-deputada da Assembleia Nacional, uma amiga de muito tempo, e quando nós convidamos para vir contribuir com este Ecobanto, ela não mediu esforços para atravessar o Oceano Atlântico e ver a vontade e a sede dos afro-brasileiros em querer conhecer a sua matriz, a sua cultura, esse legado africano em território brasileiro. Costuma dizer, ex-ministra, que o Brasil tem muito inserido na sua cultura, da cultura africana e em particular angolana, e que o brasileiro às vezes nem se apercebe na questão identitária dos falares, nem se apercebe que está falando africano, Muitas palavras dos falares africanos de Angola estão inseridas na nossa língua, no nosso dia a dia, como moleque, caçula, quitanda, samba e tantas outras palavras e expressões que permeiam o português vernáculo brasileiro. Mas reunir esses gestores, esse povo busca ouvir o seu compromisso e comprometimento na revalorização dos aportes culturais dos africanos e seus descendentes, e na construção e formação da nossa sociedade e da nossa própria identidade. Cabe todas as autoridades governamentais, neste ano em que se celebra a década dos afrodescendentes, que foi instituída pela ONU e que o Brasil é signatário, cabe às autoridades ter sempre um olhar coerente e com firmeza na revalorização desses povos, para que esse olhar, um olhar que tem que ser de forma coerente, possa inibir ações truculentas, ações de ódio que diuturnamente sofremos, Eu penso que as autoridades, os gestores públicos, eles têm um papel importante no que se refere à proteção e à salvaguarda desses valores. O povo de matriz africana de São Paulo, populacionalmente, a maior cidade, o maior contingente do Brasil, e em especial aqui na capital, há um número significativo. E nós, às vezes, secretário Nabil, ficamos nos perguntando como que pode se contar a história das africanidades presentes na grande metrópole, se num contingente, no universo gigantesco de povos e comunidades tradicionais de matriz africana, de terreiros, de casas, de cultura afro, só temos 2 terreiros de candomblé tombado, um pelo patrimônio histórico estadual
e outro um processo de reconhecimento, de tombamento imaterial, que é o terreiro de Santa Bárbara, que fica na Rua Ruiva, número 90, em Vila Brasilândia, na Zona Norte, que, aliás, diga-se de passagem, é o marco da história das africanidades, do candomblé presente na capital paulista. Essa senhora, a saudosa Mana Undê, Julita Lima, ela que tanto sofreu e foi discriminada de toda a ordem, sofreu discriminação de toda a ordem e assim aí não viu, partiu deste mundo para o mundo ancestral e não viu a sua história contada. E em nome de Mameto Oyajide Mãe Puquere, herdeira e sucessora de Mana Undê, eu peço a bênção a todas as mães e a todos os pais que estão aqui presentes. Então, fazendo essa ligeira reflexão, eu penso que nós temos a contribuir com os próprios gestores, com as próprias autoridades que têm a responsabilidade de cuidar dessas coisas, de cuidar desses valores, que, aliás, com o par de valores civilizatórios, de apontar aonde é que está o problema, ou aonde que o Estado, nos seus vários níveis, quer governo federal, estadual, municipal, possa chegar, aonde que o Estado possa contribuir com que esse povo não fique na invisibilidade. Os nossos ancestrais, que partiram a partir de Benguela, do Bailundo, de Cabinda, do Ige e de tantos outros lugares de Angola, eu tenho absoluta certeza que ainda estão tristes porque não vimos a nossa história contada de forma séria, de forma honesta. E temos que dizer o que somos, o que queremos, para onde vamos e como estamos. E aí, para chamar esse povo e discutir ações de forma concreta, é nesse sentido que idealizamos o primeiro Ecobanto, realizado na Biblioteca Mário de Andrade. Aliás, na época, eu tenho que fazer uma lembrança do companheiro Toninho, Antônio Pinto, que foi um dos impulsionadores para que nós pudéssemos fazer o primeiro Ecobanto. O segundo Ecobanto realizado no saudoso Parlamento Latino-Americano, que não tem mais, né? E tivemos a honra e a satisfação de contar com o apoio do ex-deputado Sebastião Acante, Ãozinho, da região de Campinas. Em seu nome, saúdo Mameto Corajaci, uma das mais antigas sacerdotisas de Campinas e região. Então, o Ecobanto, ele chama os gestores para eles poderem dizer a esse povo o que é que se pode ser feito. Porque nós estamos, senhores gestores, cansados de andar com pires na mão. E a nossa mão foi que ajudou a construir esse país e formar essa sociedade. Está na hora de acordarmos e dizer que São Paulo também bate tambor. São Paulo também tem samba. São Paulo tem Leci Brandão. São Paulo tem esse povo. São Paulo também se faz farofa de dendê, se come a caçar. São Paulo se canta relembrando os seus ancestrais. Que cada cântico, seja ele na tradição banto, iorubá ou euê, jejifon,
está reportando aos nossos ancestrais. E nós não queremos jamais continuar nessa invisibilidade, porque nós somos a história deste país. E um país que ignora o valor africano, que ignora a mão africana que ajudou a construir, não é um país sem alma, é um país sem vida. Muito obrigado, meus respeitos e cumprimentos a todos. Agradecemos a palavra do Tata, Valmir Damasceno, liderança tradicional, interlocutor político, e convidamos Marco Antônio Zito, presidente do Conselho Estadual da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, a fazer parte da mesa. A palavra é sua, querida Cida Abreu. Eu quero cumprimentar a mesa em nome do Tata Valmir, te agradecer pelo convite, em nome do ministro Juca Ferreira. Esse encontro é um encontro que ressignifica o que é importante da cultura banto em Angola e como ela influencia nessa relação com o Brasil. Então, eu acho que é um momento da gente entender o que é o banto em Angola, que é uma cultura que ela envolve todas as religiões, todas as pessoas, e no Brasil ela vem com uma manifestação de cultura de matriz africana muito forte. Quero pedir a bênção a todos os mais velhos, a todos os mais novos, né? Dizer da alegria de estar aqui com vocês, que é o nosso povo, é o meu povo, eu sou um bandista. Então, estou muito feliz de estar na Palmares, estar representando o ministro Juca, estar num evento que tem que se afirmar a cada dia, que é o combate à intolerância religiosa, é o enfrentamento de toda a resistência que tem de democracia e de socialização de direitos. Eu quero cumprimentar também o Nabil, que é o secretário de Cultura, quero cumprimentar o Toninho, que é o vereador aqui da capital, a ex-ministra Maria de Oliveira, que já trocamos muitas identidades, não só no período em que ela trocou a importante relação dela com Joel Rufino, que foi o presidente da Palmares, que hoje é falecido, mas que construíram a Rota dos Escravos com a Unesco. Então, é um momento importante que a Palmares viveu, que recontou qual foi a rota dos escravos até chegar no Brasil e como a resistência da cultura africana ela conseguiu sobreviver a todo o processo escravocrata, que prova, mais uma vez, que a colonização ela não conseguiu destruir a nossa identidade. Então, foi muito bom os momentos que a gente pôde conversar para que a gente pudesse recuperar laços, repensar a pactuação de cooperação. Eu acabei de chegar de Angola, estive numa missão com o ministro Juca Ferreira, em Angola e em Moçambique. Inauguramos a Casa Brasil Angola, que é uma casa de resistência de cultura afro-brasileira em Angola, no ponto de vista de criar essa relação da cooperação cultural nos países CPLP de língua portuguesa. Quero cumprimentar também o nosso companheiro que representa a ministra Nilma Lino Gomes, a Givânia, nossa companheira, que luta também junto às comunidades quilombolas e de matriz africana, ao Toninho, um amigo querido, parceiro, que é parceiro da Palmares, parceiro de luta, que está hoje numa pasta importantíssima, que vai cuidar da economia da cultura com a Palmares, uma economia que trata do turismo cultural étnico. Acho que a gente tem uma relação, Toninho, a construir, como nós já conversamos, e pactuar como a gente valoriza essa relação da cooperação da cultura afro-brasileira para o desenvolvimento econômico, político e social do país. Eu não consegui gravar o nome, mas eu fiquei muito empolgada com a presença de um militar aqui que tem essa relação com a religião de matriz africana. Hoje, em Brasília, pela madrugada, mais um terreiro foi quebrado, mais um terreiro foi invadido, e quando foi fazer o BO, a polícia não quis fazer porque disse que ele não tinha CNPJ. Além de um dos servidores estar embriagado, eles não registraram o BO porque não tinha CNPJ. Esse terreiro é do Babazinho, é um babalorixá conceituado nas imediações das cidades de Goiânia, em Santo Antônio do Descoberto,
nós já atendemos o Babazinho na segunda invasão, onde o terreiro dele foi queimado. Fomos ao Ministério da Justiça, denunciamos ao Ministério Público Federal e hoje somos desafiados de novo pelos vândalos intolerantes, neoliberais, reacionários, que invadem casas de terreiros de Umbanda e Candomblé, quebram, entram em Rondaine, entram em Roncó, sem respeitar a espiritualidade das pessoas. Então, aqui, Tata, eu acho que é um momento também desse encontro, reafirmar, tirar uma nota de solidariedade a esses terreiros do entorno de Brasília, que tem sido um ataque sistemático, porque foram 3 terreiros queimados sistematicamente, no mesmo dia, só com diferença de horário. Então tem uma organização de intolerância religiosa no país, né? Que qual é o modelo de sociedade que está sendo construído no Brasil? A sociedade ela está sendo repensada, mas nós temos que pensar como ela está sendo repensada, qual é a disputa que está sendo feita. E todas as disputas desse repensamento da sociedade, ele tem sido feito através de modelos conservadores que já foram derrotados por nós. Então, eu queria deixar nesse encontro, Tata, essa reflexão, porque eu acho que o encontro que envolve a cultura tradicional de matriz africana, que resistiu à escravidão, que resiste uma educação racista, que existe um modelo de exclusão, é um momento da gente estar presente nessa sociedade. E eu estava conversando com o vereador Toninho, com a assessoria dele, falando aqui, eu quero prestar uma homenagem ao Emicida pela coragem que ele tem tido de enfrentar publicamente o extermínio da juventude negra. É um artista, está colocando a imagem dele para defender o Estado brasileiro, o direito de jovens negros de periferia, que também fazem cultura. Então a gente tem que entender como a gente salva pelos territórios de periferia, que é um dos programas da Palmares, a juventude que produz essa cultura contemporânea, que eu sei que é uma agenda que Toninho deixou na Secretaria Pestana. E eu quero te cumprimentar, que eu acabei pulando você, nós combinando a lista aqui, acabei pulando Pestana, que hoje você tem uma ação importante, que é o funk, né? Que eu em Angola, engraçado que em Angola, na roda de conversa que o ministro fez, foram contra o funk. Aí eu e o ministro defendemos que não, que o funk no Brasil é uma estratégia para você recuperar o conceito e a participação da juventude pela cultura de periferia. Então, eu quero deixar essa mensagem do conceito de sociedade. Eu acho que é um pano de fundo que ele mexe basicamente com a nossa resistência ancestral, com a nossa resistência ancestral. A nossa religião, ela educa porque ela tem tradicionalidade, ela educa porque ela tem hierarquia, ela educa porque ela tem história. Então, esse encontro é um encontro que ele tem que apresentar uma proposta para fora do que significa essa resistência. Fomos colonizados por portugueses e ninguém aqui faz curso de fado. Ninguém dança fado aqui. Mas todo mundo joga capoeira, todo mundo vai para o carnaval, todo mundo vai para o funk. Então eu quero entender, quero ser convencida por que nós não somos respeitados enquanto religião e por que a gente ainda tem que se afirmar. Então, nós temos um programa na Palmares, para finalizar, que é um programa direcionado para a matriz africana, que é uma das nossas missões. Vamos lançar no dia 20 de novembro, na Serra da Barriga, com a comunidade indígena, a comunidade quilombola e de matriz africana, a campanha nacional de enfrentamento à intolerância religiosa, num selo feito com os Correios, para que a gente tenha uma campanha de visibilidade e que possa mobilizar o conceito e a fala do que é ser da religião de matriz africana, do que é respeitar todas as religiões, e esse ato vai ser feito com todas as religiões do Brasil. E a nossa proposta é encerrar com o Congresso Orixá World, que acontece ano que vem, em parceria com a ONU, com a Universidade de Howard e com a Universidade da Nigéria, para que a gente possa, junto com a OIT, com a ONU, com a Unesco e com todos os religiosos de todas as religiões do Brasil, principalmente com a representação do Vaticano, uma proposta de carta pública de respeito, valorização à diversidade religiosa, aos cultos interreligiosos e de combate à intolerância religiosa. Então, a mensagem que eu vim trazer do ministro é uma ação
do nosso governo, é uma ação do Ministério da Cultura, que dialoga com as metas do Ministério, que dialoga com o Plano Nacional de Cultura e com as metas da Conferência Nacional de Cultura. Então, a gente está aqui a serviço do povo de terreiro, a serviço da religião de matriz africana, dos povos tradicionais indígenas e quilombola, para valorizar, defender e manter a nossa cultura viva. Muito obrigado, Valmir, por essa oportunidade em nome do ministro, e obrigado a todos vocês pela resistência. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar a doutora Ana Maria de Oliveira, ex-ministra de Angola, o Valmir Damasceno, o Marco Antônio Zito, doutora Eliane, o Antônio Pinto, o Denis Rodrigues da Silva, a Cida Abreu, a Alice Bandrão ainda não está aqui com a gente, mas a assessoria dela está aí, ela está a caminho, então já queria cumprimentar de pronto a Alice Brandão, Maurício Pestana e o Nabil Bonduque. Acho que é muito importante esse terceiro encontro banco aqui, porque coloca questões para a gente refletir na nossa sociedade. Acho assim, que eu acho que nós avançamos em algumas questões, quanto à questão de igualdade e solidariedade, né? Estava conversando recentemente com o pessoal que discute a questão da universidade, e fizeram encontros universitários, e a gente já via o quanto na universidade pública já havia negros e negras. Na minha época, universidade pública, quase nenhum pobre ia, quanto mais negro e negra. Então, eu acho que, como já foi falado aqui, eu acho que a gente está formando novos pilares para uma nova sociedade. Agora, uma reflexão que eu acho que nós temos que fazer também é a que ritmo está indo essas mudanças? E quantas vidas serão perdidas enquanto a gente não conseguir ainda restabelecer as mudanças realmente que trata da igualdade e da solidariedade. Eu digo isso porque isso está sendo noticiado por toda a imprensa do genocídio que acontece nas periferias dessa cidade, não só dessa cidade, mas também nas cidades aqui vizinhas. E quando a gente vai ver quem estão morrendo, na sua grande maioria são jovens e negros. Na minha região, ali na região de Sapopemba, que eu moro na periferia, por conta da morte de um policial, mataram mais ou menos cerca de sete jovens negros. Quer dizer, e a gente tenta dialogar com as instituições, sabe? Porque é o Estado praticando esse tipo de crime. O mesmo crime que praticava, o Estado permitia quando havia escravidão aqui nesse país. Então, uma reflexão que tem que se fazer é: que tipo de polícia no Brasil a gente quer e para que serve uma polícia? Não dá mais para a gente ter uma polícia militar que entende que existe um inimigo comum, o inimigo comum é a pobreza, é o negro, e esses são os inimigos da nossa sociedade. Outra questão que eu acho que a gente também tem que amadurecer um pouco mais, a questão das reparações históricas. Como também já foi, eu acho que meio pontuado aqui, né? Algumas reparações estão avançando. Mas a nossa sociedade, nós temos um setor da nossa sociedade de uma elite branca que não aceita as mínimas reparações. E não é à toa que esse setor conservador vai à rua contra o governo Dilma. Porque esses setores não aceitam abrir a mão dos seus poucos anéis para distribuir e fazer reparações históricas. Eles não vão para a rua para reclamar que 40 e tantos % do nosso orçamento nacional vai para meia dúzia de banqueiros e para enriquecer meia dúzia de banqueiros, mas vão lá reclamar das leis de cota.
vão lá reclamar do Bolsa Família. Essa que é a discussão que a gente tem que fazer na sociedade. E eu acho que nós queremos avançar muito mais para os negros, negras, mulheres e para a classe trabalhadora, para os pobres desse país. E como é difícil fazer isso? Assim, eu sou vereador há 2 anos e meio, sou professor de matemática da rede municipal, então a gente tem uma relação muito forte com criança e adolescente. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu fui eleito foi conversar na Secretaria de Esportes, para falar que programa que nós podemos ter de colocar oficineiros naqueles CDMs para tirar a juventude, e na periferia a gente sabe que a maioria é juventude negra, para ter realmente acesso ao esporte. E a gente vê o quanto é difícil, porque as estruturas do Estado estão na mão de quem dirige o orçamento e a política do Estado. Ou seja, quem financia o Estado determina se vai ter uma corrida X, uma corrida Y, que leva milhões do cofres públicos, mas não ter a política pública na periferia. Então, eu acho que é muito importante nós fazermos essas reflexões. E, para terminar, que é a questão da intolerância religiosa. Não dá para nós mudarmos mentalidades se não passar por processos educativos. Acho que a questão da educação não é a única forma de a gente agir sobre essas questões de preconceitos, mas passa fortemente pela questão educacional. E aqui, recentemente, também, na cidade de São Paulo, nós discutimos a questão do Plano Municipal de Educação, e que foi tirado a questão de gênero do Plano Municipal de Educação. Imagina uma mulher negra, já que ser negro já é uma discriminação tremenda, de ser mulher mais ainda. Imagina se essa mulher for, por exemplo, lésbica nessa sociedade, o preconceito que ela sofre. E a gente não pode, ou não foi determinado discutir essas coisas nas escolas, por conta que os conservadores foram lá e pressionaram de última hora um processo que vinha sendo discutido desde 2012, para a gente fazer o debate na escola e na nossa sociedade. Então é desses fatos que nós estamos falando, de brigas que eu acho que compõem a questão de que mundo a gente quer e o que nós temos que fazer para a gente caminhar para esse mundo. Então eu queria deixar reflexões que eu acho importantíssimas da questão da intolerância, da questão de onde vai o dinheiro, porque é aí que tem a determinação da política pública. E um abraço a todos. Vou arriscar aqui que eu sou muito bom, muito mal, inclusive de qualquer língua diferente que a minha. Inclusive meus pais são italianos, eu nunca consegui aprender uma palavra italiana. Mas assim, abraço a todos. Cumprimentar nosso anfitrião aqui, nosso Tata Damasceno, nosso querido amigo de longas e longas lutas e de muito tempo. Saudar aqui, deixa eu tentar ver o nosso também anfitrião, nosso secretário municipal de cultura, Nabil Bonduque, pessoa que já respeitava pela trajetória dele no mundo, na defesa da cidade, na discussão do urbanismo da cidade, da construção, da forma como a cidade se organiza, mas que agora ganhou mais ainda o meu respeito pela forma como lida e tem tratado a questão das culturas, e em especial das culturas tradicionalmente desprivilegiadas de espaço, pela política que tem feito voltado para culturas das nossas periferias e pela parceria que tem feito conosco na Escritores, num projeto que eu vou falar daqui a pouquinho rapidamente, que é o projeto tanto dos jovens do rolezinho como os jovens do funk. Saudar também meu querido amigo Maurício Pestana, secretário municipal de promoção da igualdade racial, que me sucedeu na secretaria e tem demonstrado que terá a capacidade de ser muito melhor do que eu fui, e tendo a possibilidade de construir e aprofundar uma política que começou lá atrás com a Coordenadoria do Negro e que tem avançado cada vez mais
e tem sido extremamente importante, em especial no que diz respeito à questão do trabalho, geração de emprego, relação com as empresas. Parabenizar o Maurício Pestana, saudar o vereador Tônio Vespoli pela coragem, pela participação, pela presença, saudar a Eliane, doutora Eliane, da Assembleia Legislativa, saudar a ministra Ana, nossa querida convidada de Angola, a minha querida amiga Cida Abreu, também parceira nessa política que a gente vai desenvolver na cidade, o Denis, que aqui representa a ministra Nilma, que agora com mais desafios, com mais agregando novas possibilidades, direitos humanos, a questão das mulheres, eu tenho certeza que ela, que já desenvolvia isso com maestria na CP, terá condição de tocar com qualidade. O nosso querido Mário, da Polícia Militar de São Paulo, e o doutor Zito, nosso amigo também de longa data. E a nossa querida deputada Alessi Brandão, nossa amiga também, brilhante, lutadora, guerreira. Essa a gente não precisa destinar adjetivos, porque é uma unanimidade entre nós. Eu, rapidamente, que estava aqui sentado, me lembrando que há mais ou menos 25 anos atrás, eu assumi a coordenadoria, tratava da coordenadoria do negro, não menos, 15 anos atrás, a coordenadoria do negro, e um dos primeiros desafios que eu tentei construir e trabalhar é a ideia de dialogar com as religiões de matriz africana, no sentido de discutir as questões que diz respeito aos seus direitos e as questões que têm a ver com o direito da sociedade brasileira de preservação do seu DNA, da sua cultura, da sua diversidade cultural. E eu contei com a parceria de vários que estão aqui, mas com destaque para algumas pessoas, e entre eles o nosso querido Damasceno. Damasceno foi fundamental. Eu me lembro que quando a gente começava a fazer as primeiras conversas, as pessoas falavam assim: juntar o povo do santo todos numa plenária, naquele momento era muito difícil, né, Bradada? E hoje a gente tem várias atividades, consegue ter mais unidade, consegue, mesmo com as divergências, mesmo com as diferenças culturais, ter uma unidade maior no sentido de brigar pelas políticas públicas importantes. E eu, apesar de não ser das regiões de matriz africana, há 15, 20 anos tenho sido parceiro, buscado ser parceiro dessa manifestação, e por isso não podia deixar de estar aqui, dessas manifestações, pelo único sentido. O princípio básico das religiosidades do mundo, seja elas quais forem, é a construção da discussão do que significa amor. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta dessa história de falar de tolerância. Tolerância é algo que você tem por algo que você não suporta, mas que você não pode reagir. Eu acho que nós temos que aprender a construir na sociedade brasileira uma ideia de amor e de respeito. Respeito que você tem pelo seu diferente, amor que você tem pelo seu semelhante, porque somos todos seres humanos. Então, a partir dessa compreensão é que a gente precisa devolver o amor que as religiões de matriz africanas dedicaram ao Brasil. Quero dizer, eu tenho dito o seguinte: se o povo negro e as suas manifestações culturais no Brasil não dedicasse muito amor no Brasil, o Brasil já era vítima de uma guerra civil absurda. Porque o que foi feito com a população negra no Brasil, o que foi feito com as culturas da cultura negra no Brasil, certamente poderia ter uma reação contrária tão dura que poderia ter provocado uma guerra no Brasil. Ao contrário do que muitas pessoas têm dito, que as políticas de ação afirmativa, que as políticas de cotas, que as políticas vão provocar uma guerra racial no Brasil, eu tenho dito o seguinte: se o massacre que a população negra brasileira viveu durante todos esses anos não provocou uma guerra racial no Brasil, por que a seção de direitos vai provocá-la? Então essa é a primeira discussão. Devolver o amor que a religiosidade matriz africana deu ao Brasil, porque é graças à religiosidade matriz africana, nas suas mais diversas manifestações, que preservou-se a nossa tradição cultural africana.
Porque a América do Norte perdeu boa parte da sua influência cultural africana em função da destruição quase que por completo da sua religiosidade de matriz africana. Se, como disse o Tata, algumas das palavras estão na nossa cultura, assim como a nossa música, assim como a nossa forma de pensar, de se vestir, de agir, tem esse DNA africano importante, isso se deve à religiosidade de matriz africana. Isso se deve às sacerdotisas, os sacerdotes da religiosidade de matriz africana, que preservaram a língua, que preservaram os trajes, que preservaram a musicalidade. E que tanto influenciam a nossa cultura e o nosso jeito de ser. Então esse amor que nós precisamos devolver para a religiosidade de matriz africana, entendendo que o Estado é laico, sim, mas que o Estado precisa preservar parte da sua cultura, assim como faz quando a Lei Rouanet, secretário Nabil, destina recursos para a preservação, por exemplo, das igrejas históricas de Ouro Preto, assim como faz quando dedica recursos para a reforma da Catedral da Sé, assim como faz quando destina recursos para o Museu de Arte Sacra. O Estado tem o dever de destinar recursos para a preservação das suas matrizes culturais. E as matrizes de cultura africana também são parte da cultura brasileira e merecem o mesmo recurso, o mesmo destaque, o mesmo apoio. E é essa reflexão. Nós estamos vivendo tempos muito estranhos, tempos muito esquisitos, em que setores que pareciam absolutamente adormecidos estão todos de volta e nós precisamos estar vigilantes. Vigilantes porque parte dessas conquistas, como essa atividade aqui, como a possibilidade de ter aqui o nosso querido Mário sentado aqui ao nosso lado na mesa, trajando com orgulho a sua farda, mas entendendo que cidadania se constrói a partir dessas relações, foi essa anos e anos de construção democrática que tem sofrido ameaça. E eu acho que nós precisamos estar vigilantes. Eu estou hoje na Espetures com a responsabilidade de tocar alguns projetos de prioritários do prefeito, que é a relação com um conjunto de meninos periféricos que resolveram ocupar os shoppings da cidade de São Paulo no sentido de dizer, eu também posso, e de oferecer, além dessa possibilidade, novas possibilidades de cidadania, que é o rolezinho, mas também fazer uma reflexão acerca dos mais de 700 bailes de rua desorganizados, bailes de ruas complicados, com 1000 dificuldades, com 1000 vulnerabilidades, que é o trabalho que a gente tem feito no projeto Funk SP, lidando, tentando reduzir, tentando construir tranquilidade para a população das comunidades que sofrem com a extensão do ruído, mas também garantindo o direito dessa juventude que sofre vulnerável no que diz respeito à questão cultural. E o que tem a ver? O diretor está aqui falando do Funk SP num processo de construção aqui da religiosidade de matriz africana. Outro dia, conversando com os meninos, eu descobri que aquela batida do atual funk é inspirada nas batidas do ponto das religiosidades de matriz africana. É impressionante como a religiosidade de matriz africana preservou o DNA da identidade cultural africana, mas como ela se dissemina na nossa cultura de forma que a gente nem percebe, de forma que ela esteja em todo o lugar. Então, eu quero dizer, saudar essa atividade, saudar esse encontro, dizer que é um prazer enorme estar com ele, contem sempre comigo, tenho a responsabilidade na diretoria também de tratar de responsabilidade social nas estruturas, a diretoria que cuida de responsabilidade social, as nossas portas estão abertas para, na medida do possível, poder ser apoiador e continuar sendo parceiro dessas ações e desses projetos que tanto dignificam a nossa democracia. Obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, querido Toninho. Uma saudação mais especial à minha querida deputada Alessi Brandão, que está aqui conosco. Nós havíamos começado esse cerimonial com o protocolo, quebrando o protocolo, começando com uma mulher e terminando com uma mulher, porque tínhamos duas. Agora temos 4 mulheres negras abrilhantando essa mesa, então está começando a ficar melhor ainda. E vai ficar melhor porque agora, até porque a nossa ancestralidade ela tem toda uma relação com a música, como o próprio Toninho acabou de falar, com a questão dos tambores de África,
África, com a questão do invocar o ancestral através das notas musicais. Então, para brilhantar esse evento, nós convidamos a cantora Célia Nascimento, que vai executar 3 músicas para vocês, para que nós possamos aí continuar com muito axé. Célia! África, malupaganisu, pondoayo, itzai mitanda, zoietu, nosi, sikelela, nosi, sikelela, kosi sikeleli, África, malupaganisu, pondoayo, itzai mitanda, zoietu, kosi sikelele, tina lusapoayo, o Samoia, o Samoia, o Samoia, Oni, Tene, Usi, Sikelele, Tina, Lusapoayo. Sobashia balalekaya, lato kungazi wano babanoma, wale kululeko, sitsit lala 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 wekaya, sisingena kmataya mazwe, lato kungazi wano babanoma, wale kululeko, sobashia batoneni. Sapuna sandena kmataya mazwe, lato kungazi wano babanoma, wale kululeko, sisit lala 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 wekaya, sisingena kmataya mazwe, lato kungazi wano babanoma, wale kululeko, sobashia balalekaya. Sobashia balalekaya, Sobashia balalekaya. Bom dia a todos. Marginalidade, o grito toda a verdade, novidade, honestidade, falo pra sociedade, comunidade. A verdade do gueto não é só a marginalidade, o grito toda a verdade, na humildade, na honestidade, falo pra sociedade,
comunidade. Aquele pai que vive um dia de cada vez, a cada passo, a cada ciclo, uma desilusão de gente humilde que procura a sorte, passando a vida por um fio da morte pra sobreviver. A questão aqui é ser ou não ser. Preto, pobre, favelado não te faz pior. A comunidade unida também tem cultura, respeito, amor e solidariedade. A verdade do gueto não é só originalidade. O gueto toda a verdade, na humildade, na honestidade, falo pra sociedade, comunidade. A verdade do gueto não é só originalidade. O gueto toda a verdade, na humildade, na honestidade, falo pra sociedade, comunidade. Aquele pai que vive um dia de cada vez, a cada passo, a cada ciclo, uma desilusão de gente humilde que procura a sorte, passando a vida por um fio da morte pra sobreviver. A questão aqui é ser ou não ser. Preto, pobre, favelado não te faz pior. A comunidade unida também tem cultura, respeito, amor e solidariedade. A verdade do gueto não é só originalidade. O gueto toda a verdade, na honestidade, falo pra sociedade, comunidade. A verdade do gueto não é só originalidade. O gueto toda a verdade, na humildade, na honestidade, falo pra sociedade, comunidade. Yeah, 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 yeah. Comunidade, nem o Poço aguentou, hein? Gente, o nome dessa música, Verdade do Gueto, é uma música de minha autoria com o Melvin Douglas. E agora a gente não vai fazer a saideira para que continue o cerimonial. Bora? Aqui pra lhe dizer, eu vim aqui pra lhe dizer que agora eles estão numa relax, numa tranquila, numa boa, numa relax, numa tranquila, numa boa. Vim aqui pra lhes dizer, eu vim aqui pra lhe dizer
Eu vim aqui pra lhe dizer. Eu vim aqui pra lhes dizer. E agora eles estão numa relax, numa tranquila, numa boa. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Lendo os livros da cultura racional. Lendo os livros da cultura racional. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Guiné-Bissau, Moçambique, 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 Angola. Vem comigo. Guiné-Bissau, Moçambique, Angola. Quero ouvir, quero ouvir. Mais alto. Mais uma vez, vai. Guiné-Bissau, Moçambique, Angola. 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 Muito obrigada, muito obrigada. Só apresentando os músicos. Kleber Ribeiro, Felipe Pizzuccello, Ito Alves, Jason Walter. Muito obrigado. Tenha uma linda semana. Muito obrigada. Um bom dia.